Imagine um cenário de contrastes profundos, um mundo onde o luxo dos palácios persas encontra sombras das tragédias pessoais. No coração desse drama, surge uma jovem órfã, Esther, com nada além de sua fé e uma determinação silenciosa. Sua vida parecia destinada à obscuridade, mas o destino tinha outros planos. Em uma terra onde decisões reais moldavam o futuro de nações, Esther era apenas mais uma entre milhares, uma mulher jovem em um mundo dominado por homens poderosos. Contudo, até mesmo no silêncio de sua dor, havia sinais de algo maior. As perdas que marcaram sua infância seriam apenas o prelúdio de uma história que transformaria não apenas a sua vida, mas a de todo o seu povo. Mas, antes de entender o brilho de sua coroa, é preciso mergulhar na escuridão que a moldou, uma vida marcada pela perda. Imagine uma jovem chamada Hadassa, crescida sob a sombra de uma tragédia que moldaria seu futuro de forma inesperada. Seus pais, cuja presença ela mal podia recordar, haviam partido cedo demais, deixando-a órfã em um mundo que parecia indiferente à sua dor. Mas ela não estava sozinha. Seu primo Mordecai, um homem justo e temente a Deus, a tomou como filha, criando-a com amor em meio ao tumulto do exílio na poderosa Pérsia. Viver em Susa, o coração do império, era como caminhar sobre um campo minado. O povo judeu, espalhado pela terra de um rei distante e imprevisível, vivia à margem, suas vozes abafadas pelos decretos de um trono que não os reconhecia. Hadassa, com sua beleza discreta e espírito humilde, parecia destinada a uma vida comum, invisível entre a multidão. Mas o destino estava apenas começando a revelar seu plano. O nome Hadassa, que significa murta, era como ela, uma planta pequena, aparentemente insignificante, mas carregada de um perfume raro e persistente. Mordecai a chamava de Esther, um nome persa que significava estrela. Ele sabia que, mesmo em meio à escuridão, sua luz poderia brilhar. Mas nenhum deles imaginava como o destino já sussurrava o nome de Esther nos corredores do poder. Em breve, um decreto inesperado ecoaria por toda a Pérsia, mudando sua vida para sempre. O silêncio do palácio foi rompido por um decreto que ressoou como um trovão em todo o império. O rei Xerxes, ofendido pela recusa de Vasti em obedecer sua ordem, declarou que a antiga rainha não mais ostentaria sua coroa. A partir daquele momento, a corte persa seria palco de uma busca sem precedentes. Jovens de todas as províncias seriam trazidas ao palácio, e entre elas, o rei escolheria sua nova rainha. A notícia percorreu os becos de Susa como fogo em palha seca. Mensageiros atravessaram desertos e cidades, levando a ordem real aos cantos mais distantes do império. A busca não fazia distinção entre ricas e pobres. Qualquer jovem que despertasse interesse poderia ser levada ao harém. Para muitas, o chamado era um convite ao poder e ao luxo, mas para outras, parecia um futuro incerto, onde liberdade e destino estavam nas mãos de um rei. Nas ruas estreitas onde vivia Mordecai, o decreto trouxe inquietação. Esther, sua protegida, uma jovem de rara beleza, não passaria despercebida. Mordecai sabia que o palácio não era apenas um lugar de ouro e riquezas, mas também de intrigas e perigos. O chamado do rei pairava sobre eles como uma nuvem densa, e ele precisava decidir rapidamente o que fazer. Como preparar Esther para algo tão grandioso e imprevisível? Naquele momento, ele entendeu que cada passo seria crucial para enfrentar o que estava por vir. Mordecai sabia que Esther estava prestes a entrar em um mundo que não era feito para qualquer um. Ele a observava com os olhos de quem já vira demais, mas também com a esperança de quem acredita que algo grande está por vir. Ele não poderia protegê-la no palácio, mas poderia prepará-la para o que ela enfrentaria. Era como moldar uma pedra preciosa, sabendo que a verdadeira beleza só surgiria com os cortes certos. Com cuidado, ele a orientou. Esther, embora jovem, possuía uma força silenciosa, uma sabedoria que transparecia nos gestos mais simples. Mordecai ensinou-lhe a importância da discrição, da paciência e da humildade. No mundo do rei, onde as intrigas e os olhares sedentos pelo poder eram constantes, Esther precisaria ser mais do que uma joia rara. Ela precisaria ser sábia como uma serpente, e ao mesmo tempo, pura como uma pomba. Cada manhã, ele havia se preparar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Esther sabia que, ao se apresentar ao rei, não era apenas a beleza que a definiria, mas algo muito mais profundo, algo invisível aos olhos do mundo, mas que poderia iluminar até o lugar mais sombrio do palácio. À medida que ela se aproximava do grande momento, um questionamento pairava sobre ambos. Será que o que ela tinha dentro seria suficiente para sobreviver à corte real? A resposta estava prestes a ser dada.
Quando Esther entrou no palácio, o ar parecia mais pesado, como se o próprio lugar estivesse observando. O brilho das paredes douradas e as músicas suaves que ecoavam pelas longas colunas não podiam disfarçar a tensão no ar. Ela não era mais a jovem órfã que vagava pelas ruas de Susa, mas uma candidata a algo muito maior. E, no entanto, algo em sua essência permanecia inalterado: sua humildade. Enquanto outras jovens se arrumavam com joias e vestes luxuosas, Esther permanecia com seu sorriso sereno e olhos tranquilos, como quem não buscava glórias terrenas, mas apenas cumprir um propósito. Sua beleza não estava apenas nas feições que a faziam se destacar, mas na calma com que se movia, na graça silenciosa que irradiava a todos ao seu redor. A corte, repleta de fúria e ambição, não sabia o que fazer com uma jovem tão distinta. Esther não se destacava pelo que possuía, mas pelo que era. Ela não precisava competir. Sua presença falava mais alto do que qualquer ornamento. Seus passos, firmes e discretos, faziam com que todos olhassem para ela com respeito, e talvez até com uma admiração que ninguém soubera explicar. Mas enquanto sua beleza e graça encantavam, uma pergunta permanecia sem resposta: será que ela conseguiria capturar o coração do rei? O grande momento estava por vir, e ninguém sabia o que o futuro reservava. O salão do rei estava imponente, iluminado por candelabros dourados que refletiam nas pedras preciosas incrustadas nas paredes. O trono de Xerxes, colocado no alto, parecia mais uma montanha, distante, inalcançável. E ali, diante dele, estava Esther, como uma estrela que acabará de se levantar no vasto céu escuro da corte. Quando ela entrou, o rei não pôde desviar o olhar. Não foi a extravagância de suas vestes que o impressionou, nem o brilho das joias que adornavam seu corpo. Foi algo mais profundo, uma graça tranquila, um poder silencioso que emanava dela sem pressa, sem necessidade de conquistar. O rei sentiu que algo dentro de si se movia diante dela, como se o universo, por um momento, estivesse alinhado. Esther se curvou, respeitosa, mas não submissa. Sua presença no palácio não era apenas uma questão de sorte, mas de algo que transcende a compreensão. Ela não usava palavras vazias, mas a verdade que sua alma carregava. Xerxes, por um momento, se viu em um dilema. Não estava apenas diante de uma bela jovem, mas de alguém que parecia ter sido moldada pelo destino. O silêncio entre eles foi carregado de significados não ditos. E o rei, tocado por algo que ele mesmo não entendia, fez algo que nenhum outro rei faria: ofereceu-lhe a coroa. Esther, então, se tornava mais do que uma rainha. Ela se tornava um símbolo. Mas havia um segredo, um peso silencioso que ela carregava, que ainda não estava pronto para ser revelado. Esther, agora rainha, olhava para o mundo com olhos diferentes, como alguém que carregava mais do que uma coroa. A vida no palácio, com suas festas e riquezas, era um reflexo do que ela sempre imaginara ser o sonho de qualquer mulher. Mas, por dentro, havia um silêncio pesado, como se algo maior, muito além das paredes douradas, estivesse à espreita. Ela não era apenas uma governante. Ela era portadora de um segredo profundo, uma identidade que a conectava ao seu povo de uma forma que o próprio trono não poderia compreender. Mordecai, que a amava como filha, sabia que havia um propósito maior para Esther. O silêncio que ela mantinha sobre sua origem judaica não era apenas uma escolha, era uma necessidade, uma proteção. Ele, que sempre acreditou que tudo o que acontecia era parte de um plano divino, sentia que algo estava se preparando nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. O destino estava se alinhando, mas o que Esther faria com seu novo poder? Qual seria o próximo passo? Enquanto a jovem rainha olhava para o trono que agora ocupava, o peso da responsabilidade era inegável. Ela sabia que estava sendo observada, que o jogo político do palácio não era apenas sobre manter o luxo e a segurança, mas sobre salvar um povo inteiro de um destino cruel. E, embora o silêncio fosse sua escolha, a voz de Deus parecia se fazer ouvir a cada dia mais forte, como um sussurro no vento. Mas havia alguém mais no palácio, alguém com a coragem de desafiar o destino: Mordecai. O que ele faria diante de tudo isso? A resposta estava prestes a ser dada.